Pessoal, hoje eu queria falar sobre o Apocalipse pelo ponto de vista do preterismo. Alguém já teve contato com essa ideia antes? Já ouvi falar, mas não estudei a fundo. Pelo que sei, é a ideia de que a maioria dos eventos do Apocalipse já aconteceu, certo? Tipo, no primeiro século? Isso mesmo, Bruno. O preterismo propõe que grande parte das profecias se cumpriu com a destruição de Jerusalém em 70 d.C. Eu comecei a estudar isso recentemente e faz muito sentido, especialmente quando a gente considera o contexto histórico. Sim, exatamente. O que me chamou a atenção foi pensar no Apocalipse como algo que fazia sentido para os cristãos daquela época, que viviam sob perseguição. Parece mais lógico, né? Faz total sentido, Ana. Se você estivesse lá, sofrendo nas mãos do Império Romano, aquelas visões de julgamento sobre Jerusalém, Roma e seus líderes provavelmente te dariam esperança. A besta, por exemplo, pode muito bem representar o Império Romano e seus imperadores. Então, você acha que figuras como a besta e o falso profeta simbolizam os governantes romanos e judeus da época? Sim, exatamente. Em vez de esperar por um líder mundial maligno no futuro, o preterismo vê esses símbolos como representações de figuras históricas que já oprimiam os cristãos daquela época. E isso muda totalmente a interpretação. E pensando assim, o Apocalipse deixa de ser esse enigma que as pessoas tentam decifrar, né? Ele se torna mais uma mensagem de esperança para aqueles cristãos. Se eu estivesse no lugar deles, saber o que iria acontecer seria reconfortante. Certo. Mas e aquelas imagens catastróficas? A queda das estrelas, o mar virando sangue? Como isso se encaixa nessa visão? Ótima pergunta. Aí entra a interpretação simbólica. A linguagem apocalíptica é cheia de metáforas. A queda das estrelas, por exemplo, pode simbolizar a queda de poderes políticos e sistemas opressores, como o próprio sistema judaico. Não são eventos literais. Exato, Carla. E Jesus disse em Mateus 24 que a destruição de Jerusalém aconteceria naquela geração. O Apocalipse ecoa essa ideia de que os eventos estavam muito próximos. Não é algo para um futuro distante. Entendi. Então o preterismo argumenta que os eventos do Apocalipse são em sua maioria passados, já cumpridos com a queda de Jerusalém e o fim do templo? Isso mesmo, Bruno. E sabe o que mais? Isso nos liberta daquela preocupação constante de ficar tentando identificar os sinais do fim em cada crise mundial. Em vez disso, podemos focar em viver o Evangelho agora, no presente. Verdade, essa ideia de que muita coisa já se cumpriu me parece libertadora. Quer dizer, em vez de ficar obcecado com teorias da conspiração, a gente pode simplesmente viver a nossa fé sem medo e viver a simplicidade do Evangelho. Exatamente. Nada de tentar encaixar cada notícia como um sinal do fim dos tempos. Isso realmente tira o peso da gente e nos ajuda a focar no que importa, no reino de Cristo. E se pensarmos bem, viver com a mentalidade de que Cristo já venceu e que o reino de Deus está se expandindo faz mais sentido. Os cristãos do primeiro século viveram isso. Eles foram fiéis em tempos difíceis e podemos aprender muito com essa postura. Sim, é uma mensagem encorajadora. Acho que o preterismo oferece uma perspectiva de esperança, algo que nos desafia a viver o Evangelho de forma mais corajosa e sem medo do futuro. Isso é muito interessante. Confesso que me faz pensar de um jeito bem diferente sobre o Apocalipse. Talvez seja a hora de rever algumas coisas que a gente aprendeu. Bruno, nunca é tarde para olhar as Escrituras com novos olhos. Vamos continuar estudando isso juntos.